No vídeo de hoje eu vim contar que eu fui promovida no trabalho. Pois é, teve essa novidade aí que eu vou te dizer que eu tô assim com um pouco de novidades pra contar, mas vamos com calma, vamos por partes. E uma delas que depois até fiquei me perguntando se eu contei aqui no canal, se eu não contei aqui no canal, que eu tô achando que eu não contei direito. Talvez tenha falado assim meio no meio de alguns vídeos assim, mas não diretamente, né? E já faz um tempinho aí, faz uns 7, 8 meses que eu arrumei um emprego fixo, né? Inicialmente era um emprego para trabalhar 24 horas por semana, que aqui na Holanda é muito comum você ter um contrato de tempo parcial, de você não trabalhar de segunda a sexta, mas trabalhar 3 dias por semana, 4 dias por semana, enfim, eles fazem muito isso aqui na Holanda, que eu acho uma coisa bacana. E esse trabalho, inicialmente, né, quando eu me apliquei para a vaga, era um trabalho de tradução, simplesmente. E quando eu fui fazer a entrevista, eles me explicaram um pouco melhor como é que era, que na verdade, né, é uma empresa que é um e-commerce, de produtos de bricolagem principalmente, e eles estão expandindo para vários países da Europa e eles precisavam alguém para traduzir o conteúdo para português, um português de Portugal. E na época eu estava dando aulas de português, né, e também andava estudando bastante a diferença do português do Brasil e português do Portugal, até porque aqui os livros que eu achava para dar aula, a maioria era de português de Portugal, então eu tava batendo bastante essa diferença na minha cabeça, e eu precisando ter alguma coisa fixa nessa vida, que viver de rolo é difícil. Quem já viveu de rolo sabe como que é, né? Um bico aqui, um mês você faz um faturamento da hora, no outro mês você só se ferra, então não dá. E aí finalmente eu arranjei essa vaga, que inicialmente era uma coisa assim bastante inocente para eu trabalhar de tradutora numa empresa pequena, uma empresa que é daqui da cidade onde eu moro, mas que tá expandindo. E até meu namorado mesmo, na época, ficou meio pé atrás, porque ele falou uma coisa que não deixa de ser verdade, né? A hora que você entra no emprego, né, que é menos, entre aspas, na cabeça dele, é menos do que você poderia fazer, acho que você teria condições de arranjar um emprego melhor, você vai deixar de procurar outros empregos. E isso realmente aconteceu, porque eu entrei nesse emprego, o MC, né, eu tava com esse emprego 24 horas por dia, trabalhando numa outra empresa um dia por semana, e fazendo meus rolos, canal do YouTube, todo esse rolê no outro dia da semana e no tempo que me sobra. Então, tava bastante, né, apesar de ser um trabalho 24 horas, eu tava com bastante atividade, com bastante coisa para fazer. E também, quando você entra no emprego novo, tem aquela curva de aprendizado, né, que é um mundo de informações novas, sistema e tudo mais, que eu fui aprendendo aos poucos, que eu fui, na verdade, entendendo que eu não era só uma tradutora, eu era alguém que ia implantar Portugal na empresa, né, porque eu tinha que, a minha missão era abrir o site Portugal, logicamente traduzindo todo o conteúdo, mas também fazendo uma pesquisa de marketing, fazendo, né, uma análise de mercado, do mercado português, até não só para achar o nome dos produtos, equivalência em Portugal, que nem tudo tem o mesmo nome que no Brasil, mas também para ver os produtos que mais se adequavam para o mercado, que é uma coisa que eu adoro fazer, que é uma coisa que, na verdade, sempre quis trabalhar com essa parte de marketing digital, assim, de uma forma mais profissional, de uma empresa que tivesse bastante know-how disso, e não só como consultora, como eu fazia, mais para profissionais liberais. Então, para mim, era uma oportunidade muito legal e que eu abracei pra caramba. Mas de início, era isso. E como uma empresa pequena, por mais que esteja crescendo, né, eu tava ali só observando se um dia ia ter uma oportunidade, e eu de verdade achava que não ia ter oportunidade nenhuma nunca, e beleza. Fui seguindo minha vida, até porque eu também tava com outros projetos, outras coisas, mil coisas acontecendo na minha vida pessoal, inclusive. Tava bem do jeito que eu tava, fazendo uma graninha fixa todo mês, que era o que eu tava precisando, então tudo tava maravilhoso desse jeito. Até que no começo desse ano, meu chefe, né, simplesmente decidiu que para ele a vaga de ser líder da equipe não estava cabendo mais, ele não estava muito feliz com a posição e ele quis migrar para outra área. E aí a posição ficou vaga. E aí pensei, por que me candidatar? Por que não me candidatar? Me candidato, não me candidato? Eu fui uma das últimas tradutoras a entrar, então eu tinha uma certa expectativa de que eu não tinha todo o conhecimento que nem as outras pessoas da equipe tinham, mas ficou aquela vaga em aberto, que na ocasião que esse meu chefe
anunciou que estava saindo, ele não tinha uma perspectiva de quem que ia substituir, ele ia ficar ali por um mês até eles decidirem o que fazer. E eu, como já tinha experiência no Brasil eu já era gerente, já tinha liderado equipe, já tinha liderado reestruturação de departamento, e é uma empresa muito jovem, é uma empresa que tem apenas 5 anos de existência, mais ou menos, então é uma empresa bastante desestruturada, que na verdade eu gosto muito mais de trabalhar em empresas menos estruturadas do que uma empresa toda quadrada de 100 anos, que é cheia de processos e você não consegue mudar nada. Eu prefiro trabalhar em empresas que são mais flexíveis mesmo. E foi uma das coisas que eu achei legal quando eu fiz a entrevista, porque eu percebi isso na entrevista de emprego. E aí eu falei, você quer saber o que eu tenho a perder? Tenho nada a perder, né? Sei meus pontos fracos, que no caso, o nível de idioma, é uma empresa holandesa, embora a gente faça, a equipe em si é uma equipe internacional de estrangeiros, mas é uma empresa holandesa que eles falam holandês o dia inteiro, todo dia, toda hora. Então, meu nível de holandês, que para trabalhar, para falar todo dia, ainda não era muito bom. Conhecimento técnico, que na época eu julgava que não era suficiente, mas eu tinha essa experiência em gestão, em montar equipe, montar processo, montar uma área, que foi um trabalho que eu já fiz no passado, em empresas muito maiores. Enfim, falei assim, vou lá porque eu não tenho nada a perder mesmo, o máximo que eu vou tomar é um não, e se eu tomar um não, continuo eu aqui traduzindo meus portuguesinhos e tá tudo certo, tô de boas, tô feliz onde eu tô e feliz não ficarei. E aí cheguei na época, chefe do meu chefe, e falei com ele, falei, é assim que eu tenho meus pontos fracos, eu enxergo meus pontos fracos, que são esses, e os meus pontos fortes são esses, né? Eu tenho a experiência, que acho que é uma coisa que tá faltando um pouco de gestão e tudo mais. E antes que vocês achem que eu tô falando mal do meu ex-chefe, não, ele é um cara super fofo, ele é muito bom tecnicamente, mas justamente a parte que ele não tava gostando, essa parte de gerir equipe pra ele, não era o que ele queria da vida. Então é uma coisa que tava claro pra todo mundo e que não tinha o menor problema eu falar disso. Então, beleza. E eu falei, essa parte de gestão eu consigo, acho que é uma coisa que eu me sinto muito confortável de fazer, adoro trabalhar com pessoas, adoro gerir pessoas, já fazia isso, já tenho experiência, então não é uma coisa que me assuste e eu aprendo rápido. Então mesmo as coisas que eu não sei, eu sou curiosa, eu corro atrás e vou aprender. Ele pediu um tempo pra pensar inicialmente, depois assim de uns 15, 20 dias, que eu achei até que ele já tinha, sei lá, contratado outra pessoa, porque ele até falou, como bom holandês, que ele queria de qualquer forma procurar o mercado, colocar a vaga, ver o que vinha, mas aí passou assim uns 15, 20 dias mais ou menos, ele me chamou e me fez uma proposta de fazer um teste, porque ele queria, né, me testar, ver o que eu achava e o que eu achei muito legal. E não foi só assim, vamos fazer um teste para eu ver se você serve. Foi assim, vamos fazer um teste para eu ver como você vai se sair e para você ver se é isso mesmo que você quer. Se você realmente vai se sentir confortável nessa vaga, se você realmente vai achar que dá para você. Porque acho que até pelo que aconteceu com né, esse chefe que saiu, esse team leader que saiu, que ele não se sentiu confortável na vaga, né? Ele tentou direito e, na verdade, admiro ele muito por ter feito isso, né? Não porque eu peguei o lugar dele, gente, pelo amor de Deus, mas eu achei muito inteligente da parte dele de enxergar que, antes de ter um burnout, que era o caminho que ele estava indo, que aquilo não servia pra ele, que ele tinha que procurar o que fosse melhor pra ele, independente das expectativas dos outros e da empresa. Inclusive, ele é tão bom e ele é tão querido que ele continua na empresa, moveram ele para outro departamento, ele tá muito mais feliz, você vê na cara dele que ele tá muito melhor agora. Mas enfim, e aí ele falou, eu quero que você teste para você também saber, porque como a gente tinha conversado na primeira conversa que a gente teve, a gente falou sobre isso, né? Eu falei para ele, eu não tenho total noção do que ele faz hoje, né? O meu atual chefe que estava saindo faz hoje, mas do que eu enxergo, esses são os meus pontos fortes e fracos. E aí, assim, foi uma experiência, né? Agora já acabou a experiência, a gente já teve uma conversa de encerramento, já fui oficialmente, né, formalizada, já tinha sido formalizado como team leader, só não tinham para a minha equipe a gente falou que era um teste. Para as outras equipes a gente não falou exatamente que era um teste, a gente deixou rolar, mas enfim, tivemos essa conversa. Para mim tá confortável, tem muita loucura envolvida, mas é parte da vida e não é algo que me espante. E é algo que eu vejo melhoras, com o tempo vai melhorar sim. Eu tô lá para isso também, né? E o meu chefe também gostou do meu trabalho, graças a Deus. Mas assim, vou dizer para vocês que foi uma loucura, mais uma loucura, porque assim, primeiro de tudo, eu assumi essa vaga numa época que eu já tava para tirar férias, que já fazia assim
mais de um ano que eu vinha de loucura em loucura, de bico em bico, contrato em contrato, uma empresa e um trabalho e um isso e aquilo sem tirar férias. Então eu já estava cansadíssima. Passei por vários problemas pessoais ano passado também, que já estavam, que me desgastaram muito emocionalmente. E aí entrei nessa loucura de assumir uma equipe com 8 pessoas, 7 pessoas, né? 8 comigo. Uma equipe com 7 pessoas, com 7 domínios, 7 países diferentes, que eu tinha que entender, né, como que tá cada país, o que cada um tem, o que não tem, o que tem que melhorar e o que não tem, junto com aprender um monte de coisa que eu não fazia como tradutora, junto com entender e conversar com cada um deles, entender a expectativa deles. Gente, e pra a cereja do bolo, assim, pra o bagulho ficar mais louco, porque se não tiver loucura, não é com a Aline, né? Uma das coisas que ele falou quando ele me fez a proposta para fazer o teste é: uma das coisas que eu quero de você é que você melhore seu holandês, porque eu entendo o que você fala, acho que você, né, tem um nível bom, mas você precisa se comunicar mais. Eu era muito quietinha na minha, porque também chegava lá, traduzia meia dúzia de produto e ia embora, tinha muito o que conversar, a equipe também não era muito integrada antes. Então ele falou: quero que você se comunique mais, até porque é parte do seu papel se comunicar com todo mundo, com a equipe, com outras equipes, enfim, tem um mundo novo que vai se abrir. E eu quero que você fale mais holandês. Vou entender se você tiver dificuldade de vez em quando em falar inglês, mas aqui a gente fala holandês. Assim, agora, já faz uns 3 meses, quase 3 meses, eu já tô assim mais acostumada. Mas no início, que é esse turbilhão de coisas novas, você aprendendo 1000 coisas novas, e junto você tem que falar holandês o dia inteiro, mas inteiro. E mais, falar tipo o business Dutch, que aí é um termos em holandês de mercado, assim, tipo alcance de meta. E a aula que eu fiz de holandês nesse mundo, que eu fui falar a palavra alcance de meta, nunca na vida. E várias outras palavras, assim, que é nessa coisa mais comercial, mais de empresa, mais de, né, um vocabulário diferente que se abriu. E aí você, né, eu ficava assim, ó, eu chegava em casa cansada de tanto tentar processar as coisas na minha cabeça, de tanto ficar traduzindo as coisas na minha cabeça, de tanto tentar ficar montando frases na minha cabeça em holandês. Porque tem que falar com todo mundo em holandês. O meu time é um time de estrangeiros. Das 7 pessoas, só tem uma pessoa que é holandês. O resto é... Não, tem 2 holandeses. O resto são tudo estrangeiros. Tem uma italiana, francesa, que agora está saindo, infelizmente. Mas enfim, tem uma polonesa, tem um espanhol. Então, tem uma sueca. Então, mas todo mundo fala holandês. Todos eles falam holandês com mais dificuldade, com mais facilidade aqui e ali. Mas todos eles falam holandês, a gente fala holandês o dia inteiro. Inclusive, na hora do lanche, que a gente almoça junto, a gente fala holandês enquanto a gente tá almoçando. O outro lado dessa história é que foi, assim, um improvement no meu nível de holandês maravilhoso, porque tive que, o quê? Aprender na marra, né? Que aí ou vai, né? Não que não rache, né? Que tem dia que parece que o botão do ligar holandês não liga, não pega no tranco, não vai. E aí, às vezes, eu peço um pinico, peço um arrego, peço desculpa, falo: gente, desculpa, vou falar inglês, que não tá rolando hoje. Mas eu continuo me esforçando, continuo fazendo minhas aulinhas de holandês, reforcei com o meu professor, como eu tenho um professor particular, para fazer uns business Dutch, pegar umas palavras, vou anotando as palavras que eu não conheço, as coisas que me parecem estranhas. Vou usando também um tradutor lá que eu tenho, mas vou também prestando atenção nas coisas que são traduzidas, corrigindo o que é traduzido, que também é um exercício bom de se fazer. E assim vou me virando, e as pessoas aqui também vão se virando para entender o meu holandês ruim, porque eu sei que aí não é ruim, que às vezes as pessoas param e olham. No início, as pessoas paravam e olhavam assim, faziam uma cara de tipo: mano, o que ela tá falando? Agora tá melhorando, assim, eles em geral entendem, às vezes dão uma enrolada, daí eu respiro, faço uma piada, assim, alguma coisa e começo de novo. Ou às vezes quando trava muito, solto em inglês. Mas em geral, essa tem sido minha vida nos últimos 3 meses, muita loucura, uma vaga que eu tô gostando muito, que eu tenho um time muito legal, graças a Deus, pessoas que são muito bacanas comigo, que compreendem, que ficaram felizes porque
né? Por mais que eu fosse uma das mais novas no time, pelo menos era alguém do time, alguém que foi tradutor, que fez a mesma coisa que eles fazem, que compreende e que botou uma nova dinâmica na equipe. E eu tô muito feliz porque é uma vitória pra gente que chega aqui sem trabalho e fica um tempão procurando emprego, e é um desespero danado para arranjar um emprego, né? Até conseguir arranjar, e às vezes você arranja algo que é muito inferior ao que você fazia. Mas eu queria deixar de recado neste vídeo para quem está neste momento passando por essa dificuldade de chegar num novo país e não conseguir emprego, conseguir menos do que você tinha no Brasil, que o tempo ajuda, que com o tempo as coisas se ajeitam. Eu ouvia isso e ficava louca porque eu falava, isso é balela, isso é historinha. É meio difícil ouvir isso e ficar feliz quando você está impaciente, quando você já está um tempão procurando e não encontra. Mas acredita que as coisas às vezes dão essas viradas assim inesperadas, porque eu realmente não esperava que esse nosso team leader fosse sair um dia, achei que ele ia ficar lá ad eterno muito mais tempo do que eu fosse ficar na empresa, mas no fim, ó, revira a volta que aconteceu na minha vida. E agora tô eu aqui, líder da equipe, super feliz, motivada para seguir em frente, para fazer um monte de coisa legal lá na empresa, que é uma empresa que tem muita coisa para acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não deu o like nesse vídeo, o que você está esperando? Por favor, contribua com esse canal com um like que é de graça. E muito obrigada por me assistir.